Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para falar sobre a diferença de cólica e disquesia em bebês. Aproveitar a oportunidade também, falar de um tema que é muito atual, senso estético, né? Filtro versus realidade, a possibilidade que as redes sociais hoje nos oferecem aí de uma série de filtros. Será que a gente também pode perder um pouco do que é a realidade e deturpar o que seria a estética mais agradável? Um belo bate-papo para a gente ter hoje. E ainda hoje temos tema jurídico para falar de fraude nos planos de saúde. Aproveita a oportunidade para participar do programa através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. E para assistir a programação ao vivo, não perder nada, ficar por dentro do que acontece por aqui, é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, espero sua participação sobre o programa de hoje e sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. No Instagram é @DeniseLuque e no Facebook Denise Luque. Começa o programa de hoje falando sobre cólica e disquesia, quais são as diferenças, como é que os sintomas se apresentam e principalmente, né, tem tratamento, quais são as alternativas aí para tirar o bebezinho daquela situação tão difícil. Quem tira as nossas dúvidas é o fisioterapeuta, Dr. Gustavo Mondoni. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui novamente para tirar dúvidas sobre essa que é uma das principais queixas aí que as mamães acabam tendo, né, e que acaba gerando muitas dúvidas, né, a cólica e a disquesia e o sono dos bebês geralmente é o que gera maior preocupação nas mamães. E é o que o pessoal fala, não, mas recém-nascido não tem cólica. Aí você tá vendo o bebezinho ter aquela... se contorce, né? Chora muito. E o leigo, às vezes a gente não sabe nomear exatamente. A gente só sabe que a criança tá muito desconfortável. Então, acho que é um bom momento para a gente esclarecer, né? O que é cólica, o que é disquesia, quais são as semelhanças e as diferenças e como é que esses sintomas se apresentam, né? Que é o que a gente vê como pai e mãe em casa, o sofrimento da criança, né? Pelo consenso de Roma 4, né, que de tempos em tempos eles acabam se reunindo para estudar todas essas variedades, essas questões de atualização de literatura científica sobre distúrbios gastrointestinais, eles vão dividir numa principal diferença entre cólica e disquesia. Antigamente tudo era cólica, o bebezinho chorava, dor de barriga, enfim, tudo era denominado como cólica. Hoje eles dividem em duas grandes diferenças, a cólica e a disquesia. A principal diferença delas com relação à cólica é o choro inconsolável. Então, quando o bebezinho está com cólica, ele vai chorar pelo que nós falamos de regrinha dos 3, né? Por 3 horas, pelo menos, durante 3 dias, durante 3 semanas. Essa é a cólica real, tá? Gustavo, o que fazer enquanto o bebê está com cólica? O nome mesmo diz, é um choro inconsolável. Essa é a principal diferença entre a cólica e a disquesia. Na disquesia, o bebê ele chora, mas quando você encontra uma posição que você coloca o bebê, ele relaxa, o bebê para de chorar. E aí tem diversas possibilidades, né? Colocar o bebê no peito, que é uma posição que a gente vai falar daqui a pouco, né? Por que o bebê relaxa, mudar de posição no colo, são algumas possibilidades para conseguir aliviar essa crise do bebê durante a disquesia. Durante a cólica já é um pouco mais difícil. Esse bebê ele fica chorando e o melhor que se tem a fazer, infelizmente, é consolar. E aí sim, fora das crises, a gente consegue atuar, né? Nas minhas redes sociais eu ensino bastante as mamães a como atuar, enfim, como trabalhar e conseguir fazer algumas opções de tratamento de casa para diminuir essas crises de cólica nos dias subsequentes aí. Esse choro inconsolável, ele é diferente de outros choros, né, desse bebê? É diferente. Geralmente, na intensidade, ele é diferente. E uma característica bem importante, assim, né, que eu brinco que quando você vê um bebê de fato com cólica, até pra gente que está acostumado a trabalhar e olhar para esse bebê, é desesperador, vamos dizer assim, porque quanto mais você tenta mexer durante a crise, mais o bebê chora, tanto na intensidade
quanto ele se movimenta muito, ele não para de fato. Então, o ideal é trabalhar bastante esse contato pele com pele, acolher bastante esse bebê para que ele consiga passar por esse período de uma forma mais tranquila possível dentro desse choro inconsolável. Então, a intensidade do choro ela é muito intensa. Ela não se compara com o choro de sono, com o choro de estar de cocô ou de xixi, de estar de fralda suja, nem com o choro da disquesia. Tá? Óbvio, para papais de primeira viagem, mamães de primeira viagem, é um pouco mais tranquilo porque todo choro é ensurdecedor, né? Todo choro é desesperador. Mas quando ele vem, é um choro que é muito acima, e vamos dizer assim, no nível de decibéis, né? Que esse bebê acaba chorando. É muito intenso. Tá. E aí você fala de algumas coisas que a gente pode fazer. Criança chorou, na recomendação que a gente tem hoje, que é priorizar o aleitamento materno em livre demanda, Sim. Criança se comunica através do choro. Então, chorou, a primeira coisa que a gente pensa em oferecer é o leite materno, né? Pode oferecer, ou durante essa crise, pode ser que a criança recuse o leite materno? Geralmente, na cólica, ela vai recusar. Ela não vai melhorar durante, ela vai tentar te sair do peito, é perigoso até machucar o peito da mamãe. Já na disquesia, geralmente isso acaba sendo aliviado. Existe um reflexo que a gente chama de gastrocólico, que faz com que o bebê relaxe quando ele está fazendo a sucção no peito da mamãe. Então, essa é uma das principais formas de identificar se é uma cólica ou se é uma disquesia. Inclusive, inicialmente, é o reflexo da mamãe, né? Ela vai acabar colocando esse bebê para mamar para tentar acalmá-lo da melhor forma possível. Porém, é uma faca de dois gumes, né? Tanto a cólica, na verdade, ela vai ser uma quantidade de contrações exacerbadas e de forma descontrolada, assim, sem causa aparente, assim como a cólica menstrual da mamãe, né? Que ela vai ter tido em algum momento da vida. Então, acaba não tendo muita causa aparente. Já na disquesia, ela vai trabalhar muito na distensão desse tubo gastrointestinal. Então, se a mamãe ela fica dando muito peito, isso pode aumentar a distensão gastrointestinal e pode acabar até piorando essa sintomatologia do bebê. Então, inicialmente, sim, é vantajoso que a mamãe ofereça o peito, porém, acalmou o bebê, é importantíssimo ela buscar outras alternativas. Eu sempre gosto de falar para as mamães que uma alternativa muito legal, né, e uma pessoa muito bacana para trabalhar junto com a mamãe nesses casos, nessas crises, é o papai. Né? Porque o bebê no colo da mamãe, ele sempre vai buscar o peito para se acalmar. Já com o papai geralmente consegue fazer essas alterações de postura, ele consegue trabalhar até com as técnicas que podem ser realizadas para liberação, para massagem na barriguinha do bebê, né? E para conseguir diminuir essa queixa o mais rapidamente possível sem ficar gerando essa distensão. Né? A disquesia, ela nada mais é do que uma descoordenação de onde tem que relaxar, então o bebê acaba não conseguindo relaxar, principalmente o esfíncter anal ali, ele não sabe onde contrair, né? Abdômen, onde que ele faz a contração para conseguir eliminar esse pum e esse cocô. Então, quando o papai e a mamãe conseguem reposicionar o bebê, fazer as posições corretas, as liberações para relaxar os locais corretos, estimular as contrações nos locais corretos, o bebê ele acaba melhorando de uma forma bem rápida e de uma forma bem eficiente. E aí a gente, nesse período, principalmente o recém-nascido, as consultas podem ser mais frequentes ao pediatra. Sim. E o pediatra tem papel fundamental nisso, tanto para identificar ali qual é o problema, não desencorajar, porque essa mãe cujo bebê está com cólica, onde ele recusa nessa crise o peito, ela pode achar que a criança não quer mais, né? Então, tem uma série de fatores que podem estar ligados a isso, que podem desencorajar essa mãe a continuar a fazer esse papel tão importante que é oferecer o leite materno de maneira exclusiva até os 6 meses de vida da criança, né? Mas esse pediatra também precisa estar atualizado para que a gente possa chegar até o teu trabalho, né? Sem sombra de dúvidas. Como qualquer área da saúde, eu acho que a gente nunca consegue fazer o trabalho sozinho. Então, nessa parte de cólicas e disquesia, refluxo também, a mesma coisa, vai ser sempre uma ponte de comunicação entre o pediatra, entre o fisioterapeuta, que tem essa especialização, essa especialidade, essa lida com os bebês, e o gastropediatra também, que é uma especialidade dentro da medicina que vai trabalhar nessa ponte, né, de mão dupla, nessa via de mão dupla, para a gente estar evoluindo sempre em conjunto. O objetivo é melhorar essas queixas o mais rapidamente possível.
Com relação à própria disquesia, né, vamos dizer assim, a cólica também, nós vamos ter algumas possíveis causas desses sintomas, tá? Então, a primeira delas é o que nós chamamos de confusão de bico, né? Então, mamães que amamentam e dão mamadeira juntos, mamadeira, chupeta e peito, peito e chupeta, mamadeira e chupeta. Então, a forma do bebê fazer a sucção é diferente. Então, quando o bebê vai para a mamadeira ou para o peito da mamãe, ele acaba engolindo ar, distende o tubo gastrointestinal. Então, são bebês que acabam tendo um pouco mais de crises e um pouco mais de queixas. A imaturidade do sistema gastrointestinal, que ela é comum para todos os bebês, e os bebês que acabam sofrendo um pouco mais, e sendo um pouco mais comum de sofrerem, são os bebês prematuros. Tá? Então, é bem comum eles apresentarem um nível maior de disquesia do que os bebês que nascem a termo. Tá? Outra é a alteração de mobilidade de algumas estruturas importantes, que vai acabar gerando essa alteração de inervação, de mobilidade, de tensão e essa dificuldade de relaxamento ou de eliminação desse punho e desse cocô, que é onde a gente consegue atuar com a osteopatia, com a fisioterapia especializada dentro dessa área. E o último fator que geralmente a gente desconfia, né, e vai acabar conversando com o médico, com o gastropediatra, é a parte da alimentação da mamãe, que geralmente é a primeira coisa que as mamães acabam modificando, né? Isso a gente toma bastante cuidado, porque eu gosto até, isso é o que está descrito, né? No Roma 4, mas eu gosto de colocar até outros fatores, né? A parte emocional da mamãe interfere diretamente, e do papai também, mas diretamente da mamãe, o ambiente que o bebê está inserido. Então, se eu gero uma mudança radical de dieta por desconfiar de uma intolerância à lactose, de uma alergia à proteína do leite, né? Um APLV, como é chamado, eu vou gerar um aumento de estresse muito grande nessa mamãe. E, como consequência, eu posso estar gerando também uma tensão nesse bebê, um hiperestresse nesse bebê, que vai bagunçar todas as outras possíveis causas. Então, eu gosto muito de conversar com as mamães, de perguntar, de sugestionar, e só para esse fator alimentar em últimos casos, a não ser quando a gente vê umas questões gritantes, né? Sangue nas fezes, o bebê que acaba regurgitando demais, enfim, que aí a gente vai desconfiar de uma questão mais a nível alimentar da mamãe mesmo. Você falou de refluxo, eu sei que não é nosso tema, mas vou passar aqui rapidinho: refluxo, alergia à proteína do leite de vaca e nosso tema, cólica e disquesia. Tem acontecido mais mesmo? A gente que está mais atento suspeita mais e aí já acaba tomando medidas mesmo sem ter ali diagnóstico com nome e sobrenome? Eu acho que as duas coisas, Denise. Eu acho que tem acontecido mais, sim. Várias coisas que geram hiperestímulos nesse bebê fazem com que esse bebê fique muito mais rígido e com muito mais tensões. Infelizmente, é muito comum, uma coisa que gera uma tensão muito grande também, é a utilização de telas, por exemplo. Então, os papais deixam o bebê sendo hiperestimulado com telas, né? Então, tablet, televisão, enfim, celular. Isso gera um hiperestresse muito grande no bebê. A correria dos papais e das mamães também, com relação a não estimular tanto, assim como nós, né? Como é que nós fazemos para que o nosso intestino funcione de uma forma saudável, com forma regular? É a hidratação que o bebê vai ter pelo leite materno, propriamente dito, principalmente até o 6º mês, e nós fazemos exercício físico também. Então, quanto mais esse bebê é estimulado da parte motora, quanto mais esse bebê ele é estimulado no bruços, no tummy time, que nós chamamos, fazendo as movimentações pertinentes para aquela idade dele, menores os riscos dele ter uma cólica ou uma disquesia. Então, movimento gera movimento, né? Como a gente fala tanto no adulto quanto na pediatria. Então, são algumas coisas fundamentais. E na correria do dia a dia, sentar um pouco de tempo para conseguir estar presente ali para o bebê é cada vez mais raro. Outro motivo também é a questão de informação mesmo, redes sociais, vídeos, é muito mais fácil de encontrar conteúdo. Antigamente era para de comer feijão, e alimentos que fermentam, né? E não tem o que fazer. Tá? É importante falar também que medicação para disquesia, para cólica você até tem, mas para disquesia não existe. Tá bom. Tá? Então, a principal até característica pelo Roma 4 são as massagens, as liberações e estímulos específicos da parte motora, movimentos oscilatórios para diminuir essa hipersensibilidade e esse estiramento gastrointestinal. Então, a medicação ela vai relaxar um pouco mais o bebê, mas ela não vai tratar a causa disso.
Tá? Então, é uma coisa que é importante de ser falada também. Então, mesmo um recém-nascido, e a gente está falando sobre isso, se buscar teu suporte, por exemplo, tua consulta, você consegue fazer o quê? Uma vez por semana? Mais do que uma vez por semana? Como que funciona isso no bebê? E como é que você ensina? Porque eu sei que você ensina. Sim. Pai e mãe, principalmente o papai, porque eu sei que você incentiva bastante que o pai apareça, né? Que o pai esteja nesse cenário. Então, não, essa é a tarefa do pai. Você vai ensinar a massagem para o pai, porque a mãe já tem outras tarefas para fazer. Fala um pouquinho para nós. Bom, como é que a gente faz, como é que nós fazemos o tratamento? Primeiro que cada caso é um caso. Então, tem casos que, dependendo da quantidade, do sofrimento dos papais, às vezes, inicialmente, começa o tratamento até mais de uma vez por semana. E o que a gente mais observa é que esse intervalo entre as sessões, ele vai aumentando, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem observado e tem tido muito sucesso com relação ao tratamento das cólicas e disquesia. Dentro do consultório, nós temos uma dinâmica, tá? Então, os papais vão botar a mão na massa. Eu brinco, cara, filmem a sessão, ó, você vai tocar nessa intensidade, você vai mexer no bebê com esta intensidade, enfim. Então, a gente consegue quantificar e qualificar de uma forma mais fina esse toque do papai e da mamãe. E, às vezes, vovó tá junto, vovô tá junto, titio, titia. Quem tiver junto vai botar a mão na massa e vai sentir a diferença de uma barriguinha muito mais rígida no começo da sessão e uma barriguinha muito mais maleável ao final da sessão. E nós temos tido bastante sucesso também com acompanhamento até mesmo à distância com mamães também, dentro de programas de mentoria, enfim, que a gente consegue ensinar essas mamães de todo o Brasil a conseguir trabalhar um pouco mais com essa mobilidade, de devolver mobilidade, de mamães dando feedback. Gustavo, fiz a massagem aqui de casa do jeito que você ensinou, o bebê melhorou, ele começou a fazer cocô, continuei fazendo, começou a fazer cocô todos os dias e aí consegui eliminar o punzinho também todos os dias. Então é muito gratificante e dá para ter um resultado, né? O toque, principalmente o toque da mamãe, mas o toque do papai também, ele é fundamental para a liberação de vários neurotransmissores, tanto para a mamãe, quanto para o papai, quanto para o bebê, né? Principalmente hormônios como a ocitocina, por exemplo, que geram uma sensação de cuidado no bebê, de estar sendo cuidado, que gera um relaxamento muito importante e de estar cuidando no papai e da mamãe, né? Quando a gente é pai de primeira viagem, muito comum a gente sentir, cara, acho que eu não estou sendo bom o suficiente, acho que eu não estou sendo uma mamãe boa o suficiente, um papai bom o suficiente. E quando nós conseguimos esse resultado positivo acontecendo, é muito legal. É muito comum nós vermos, hoje em dia, papais assistindo uma aula, assistindo uma live, batendo um papo, tirando dúvida em live ou em mentorias também. É muito gratificante e é muito legal, né? Nós percebemos até dentro de consulta, até 5, 6 anos atrás, a mamãe levava o bebê, até por questão do papai estar no trabalho e tal. Pós-pandemia com home office, é muito mais comum o papai estar junto dentro do consultório. Isso é muito legal, é muito bacana. E eu observo uma melhora até mais rápida, sendo o papai e a mamãe em uníssono ali, tratando esse bebê e devolvendo mobilidade, função, entendendo as fases dos estímulos motores, do que somente uma pessoa sozinho, né? Então, a gente não desqualificando ou a mamãe ou o papai, mas é muito mais difícil trabalhar sozinho do que os dois remando, né, unindo as forças. Então, isso eu vejo como fundamental, né? Faz muita diferença na evolução dos bebês. A gente sabe que é bem comum esse desconforto, que é difícil uma criança passar ileso sem ter nenhum episódio, mas que algumas famílias têm mais sorte ou passam por isso de maneira mais tranquila. A criança realmente tem menos episódios, mas tem famílias que relatam assim, o relato é dramático, que não bastasse durante o dia, essas cólicas também vêm à noite, e aí você não está só preocupado com o sono, é sempre a cólica causadora ali, ou a disquesia, enfim, aquele desconforto é o causador daquele transtorno todo. E isso implica em tudo, na vida, né, dessa família. É bom estar sempre preparado para isso. Eu não sei se você já faz isso, se você já pensou, mas até mesmo para fazer uma consulta pré-natal. Vale a pena, porque uma vez ou outra vai acontecer. A criança, às vezes, precisa soltar gases, né? Você percebe isso no seu filho, a barriguinha tá mais dura. E aí, o que fazer?
uma vez ou outra, pelo menos, sempre vai acontecer. Agora, se você for uma dessas famílias, né, do casal que vai ter um bebê que vai ter mais episódios, vai ser ótimo se você já souber. Ou um ou outro, ou muitos episódios, se você souber o que fazer, seria muito bom. Dá para fazer esse aconselhamento, fazer uma consulta, entender um pouquinho mais sobre isso, porque a consulta pré-natal com o pediatra, o foco é outro. Sim. Né? Isso até pode ser falado, mas o foco é outro. Não ensina a gente a colocar essa mão na massa, como você falou. Esse é o nosso grande sonho, na verdade. O meu grande sonho, né, da minha equipe também, hoje na clínica nós estamos em 5 osteopatas, né, então é muito gratificante. E o nosso grande sonho é trazer essa consciência aqui para o Brasil do que é feito em alguns países da Europa. Então o osteopata ele acaba sendo um dos profissionais de primeiro contato. Como é feito aqui no Brasil, por exemplo, em bebês pélvicos, por exemplo, para investigar uma displasia de quadril. Ele já sai do hospital com a indicação de passar no ortopedista pediátrico para ver se está tudo ok, né? Logo na primeira semana e após o 6º mês. E é muito mais comum e é muito gratificante mesmo nós vemos hoje em dia que tem muitas mamães gestantes acompanhando o nosso trabalho. Então as mamães já tiram as dúvidas, já perguntam, já questionam. Os papais de mamães gestantes, né, também perguntando como é que eu posso fazer para ajudar o meu bebê, como é que eu posso fazer para estar aí como uma equipe mesmo, eu junto com a minha esposa, para fazer com que isso não aconteça. O tratamento mais barato e mais eficaz é sempre o preventivo, né? E hoje em dia, graças a Deus, nós observamos muitas mamães começando a se tratar com osteopatia, com fisioterapia, com pilates, com treinamento funcional, já na gestação. Então, algumas mamães, que é o tratamento ideal, né? Ela já vem trabalhando isso, ela já vem se movimentando. Então, mamães que têm uma gestação de risco, que não pode se movimentar, não tem nada cientificamente comprovado, mas eu observo que esses bebês eles podem ter algumas dificuldades, e dentre elas a própria cólica e disquesia. Então, se a gente consegue fazer esse acompanhamento desde a vida fetal, às vezes nós vamos fazer uma sessão para preventiva, só para avaliação, e aí nós avaliamos todos os possíveis sintomas desse bebê. A gente vai perceber que ele vai ter menos chance de ter cólica, disquesia, refluxo, vai dormir melhor, vai eliminar riscos de torcicolo congênito, de assimetrias cranianas, enfim, né? Então, o grande objetivo é trazer isso de uma forma preventiva. O primeiro contato já com aconselhamentos, né, até posicionamento em rede social, ele é um pouco disso também, de trazer consciência, trazer informação, para que as mamães consigam entender um pouquinho desse universo antes mesmo do bebê nascer. Eu acho que essa é a principal ferramenta e o principal benefício de toda essa informação que a gente tem nos dias de hoje, né? Muito legal. Eu adoro te receber aqui, você sabe, né? Eu também adoro vir. Gosto muito do seu posicionamento, que você sempre traz o pai para participar e coloca ele ali na cena também, porque você é pai, você sabe que se deixar, a mãe toma conta, né? E que aí precisa sim ter a figura ali que vai tomar a frente naquilo que é possível, né? E vai ajudar, e vai colaborar, e que a família fica sempre melhor quando tá todo mundo junto, né? Com certeza. Vou deixar aqui os contatos lá no Instagram, @evolvesaúde, @evolvesaúde. O Instagram também do doutor é @dr Gustavo Mondoni, @Dr. Gustavo Mondoni. Tem o telefone WhatsApp, que é 11 95977 4208. E o outro telefone é 11 3285 2930. Doutor, volte sempre, adoro te receber. Pode deixar, eu também. Muito obrigado. Obrigada, viu? Um beijão para sua família. Obrigado. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, você já reparou que hoje existe um movimento nas redes sociais para evitar os filtros? Será que eles mexeram tanto assim com o nosso senso estético? Será que é bom para a nossa saúde, até mental? A gente vai falar de estética, mas tem também um comprometimento ali que foge um pouquinho da realidade, né? Será que é bom evitar? Será que esses filtros podem nos levar aí a uma ilusão de beleza e senso estético? No próximo bloco. Até já. Obrigada, viu, doutor? Nós estamos
Estamos de volta nesse bloco para falar de senso estético. Vamos abordar a questão dos filtros nas redes sociais, o quão distantes eles ficam da realidade, e as pessoas que aparecem muito nas redes sociais acabam se vendo muito com filtros, acabam enfrentando problemas depois na vida real, porque o espelho não tem filtro, né? E às vezes buscam profissionais da estética, cirurgiões plásticos, dermatologistas, para que possam ficar daquele jeito lá do filtro. A gente vai abordar todas essas nuances aí desse tema nesse bloco. Aproveita a oportunidade para participar através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Maria Paula Tanaka. Ela é cirurgiã plástica e essa pauta surgiu na última entrevista da doutora aqui no Consulta, né? Obrigada por ter vindo, doutora. Prazer te receber. Prazer é todo meu. Muito bom falar sobre isso. Eu acho que até no nosso último bate-papo, e toda vez que vem cirurgião plástico aqui, eu falo que a gente precisa estar alinhado no senso estético com o médico que você escolhe para fazer sua cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia plástica, tem que ter esse alinhamento, porque existem diferenças, né? Então, de gostos, de preferências, né? E até para fazer uma cirurgia plástica, isso é importante ter esse alinhado. Não só a cirurgia plástica, também para a dermatologia, né? Então, você vai fazer uma toxina botulínica, um preenchimento, ou se você vai fazer uma associação de tratamentos, aí acho que, principalmente na face, que é o que fica mais evidente, né? Tem médicos que pesam um pouquinho mais a mão, fazem tudo mais exagerado. Outros que são de uma linha mais suave, você precisa encontrar aquele que também mais te agrada, né? Essa questão do senso estético. Mas a gente vive hoje, doutor, um momento diferente. Existe ao mesmo tempo em que os filtros não param de aparecer e eles trazem, acho que a principal é a textura da pele. Acho que é o que muda muito. A textura da pele aveludada, uma coisa que não existe muito assim na realidade. Nariz, todo filtro mexe no nariz. Eu não me encontro muito nos filtros, porque eles aumentam, acho que eu já tenho as coisas, né, grandes. Aumenta o olho, aumenta a boca, muda muito o nariz, e aí você fica diferente, né? Então, como que mexe até com o nosso senso de realidade? O espelho não tem filtro, né? Então, atualmente existe uma preocupação muito grande, isso a gente vê nos consultórios, tem aumentado um pouco essa preocupação. Então, hoje a gente vê pessoas que vêm ao consultório trazendo uma selfie, né? E tentando dizer assim, olha, eu gostaria de ficar mais parecida com a minha própria selfie, né? Então, assim, é muito difícil você explicar para essa pessoa que isso é praticamente impossível. Porque o que uma máquina pode modelar, o que ela pode fazer, o que ela pode clarear a sua pele, corrigir todas as imperfeições, você não ter poros abertos, você não ter rugas, você praticamente é uma boneca. Então, todas acabam ficando, né, com as mesmas feições, porque os filtros são os mesmos, o afinamento do nariz é o mesmo, o aumento do olho também, a produção de cílios, a cor dos olhos, o aumento dos lábios, a proporcionalidade do queixo. Então, você deixa de ser a sua própria identidade, deixa de existir. Então, quando você atende no seu consultório uma pessoa que traz uma selfie tentando ficar parecida ou solicitando alguma cirurgia para ficar mais próxima daquilo, eu acho que para o cirurgião plástico, médico em geral, tem que acender um alerta, né? Ah, tá. Uma bandeirinha vermelha ali. Sim, porque... Ou pelo menos uma amarela, vai, bandeira amarela. Tem que conversar bem, porque aí você tem que ver a realidade que você tem no espelho, que é ao vivo e a cores, sem maquiagem, né? Sem muitos artefatos que eles já existem desde que a humanidade existe, né? Os artefatos, eles existem, né? Então, você precisa ter esse cuidado e o médico tem que ter esse... É muito difícil, porque isso é uma coisa de feeling, né? Você tem que sentir o que o paciente está tentando te pedir e aquilo que é a realidade que existe e aquilo que é possível dentro das técnicas que existem. E quando o paciente, às vezes, ele está vivendo dentro do mundo virtual. Ele deixou de estar com o mundo real e todas as imperfeições, a sua própria aparência, ela se torna inconcebível. Então, as suas imperfeições, que na verdade não são nem imperfeições, na verdade são detalhes da sua origem, dos seus traços pessoais que te identificam. E aí você acaba tendo a sua própria imagem desmontada por um Instagram, por um filtro, por
por um mecanismo de mídia social que sempre vai deixar com aquela aparência robotizada. Todas são do mesmo jeito, com a boca mais carnuda, com aquela pele aveludada, com aquele tom pêssego, né? Com os cílios maiores, com os olhos maiores, né? As sobrancelhas bem definidas, cabelos perfeitos, no mínimo 10 anos mais jovem. Mas será que isso é real? Até que ponto você que fica verificando todo dia na mídia social quem curte, quem não curte, quantas curtidas, se falam bem, se falam mal, o que falam, isso está gerando até a Associação Americana de Psicologia, ela tem uma pesquisa de 2017 que fala exatamente disso. As pessoas que frequentemente verificam na mídia social que estão falando, que estão comentando, quantas curtidas, elas têm uma incidência maior, quase 50% delas, tem uma preocupação do impacto negativo que tem a mídia social sobre a sua própria vida. Então, às vezes, a pessoa ela não percebe, mas ela está vivendo no mundo virtual e deixando de estar na realidade. Só que quando ela vai para o espelho, quando ela acorda, ela vê que aquele mundo virtual ele não é real realmente, e aí como fica? É porque isso aí gera um comentário, né? Porque você tá ali na sua bolha virtual e você aparece como você quiser, né? Com o filtro. Mas sem o filtro. Num encontro ali pessoal, né? Estando ali pessoalmente, num jantar, numa festa, isso vai gerar comentário. No encontro de um site de namoro, que eu não sei como chama direito, um site de namoro e tal, o que você vê? Isso. Aí você vê a decepção, né? E aí isso pode trazer, para quem posta esse tipo de imagem que não é a sua real, ou muito longe da sua realidade, pode causar uma certa frustração, né? Porque a pessoa que não te conhece, às vezes ela pode não entender que aquilo ali é uma forma de você se colocar, mas isso não é real. Então, quando você encontra uma pessoa que talvez ela não tenha tanta empatia assim, ela pode falar coisas desagradáveis e isso causar de uma maneira muito negativa na sua autoestima. Aumentos da depressão, da incidência de depressão, ansiedade, a busca desenfreada pela imagem virtual, né? Que realmente houve um aumento da busca, né, pela cirurgia plástica e realmente a faixa etária mais jovem, que realmente acessa mais a mídia social, ela procura mais isso, procura cada vez mais. Então, eu acho que tem um filtro que ele tem que existir, na verdade, que é o filtro que você tem que ter o seu próprio filtro em relação a todas as mídias sociais. Hoje em dia, a gente tem um termo que está começando a entrar em voga um pouquinho, que é inclusive da Associação Americana de Psicologia, que é a dismorfia do Snapchat, que é aquilo que você acaba tendo, as Kardashians, né, que são um público bastante famoso, né, dentro da internet, que é tudo muito, muito perfeito, é tudo muito, né, todas são lindas, maquiadas, belas, todas perfeitas. E a perfeição, do meu ponto de vista, ela já não existe. Né? Porque a beleza, às vezes, está na imperfeição. A beleza, às vezes, está na imperfeição. Em alguma assimetria, nessa imperfeição. Às vezes, sabe, aquele dentezinho um pouquinho torto, aquele seu nariz levemente um pouco maior que a média, às vezes, entende? Um detalhe ou outro. Que é a sua característica, às vezes é o seu ponto forte, né? Você vai querer corrigir aquilo que é o seu ponto forte. Então, é isso que a gente se preocupa. E dentro da cirurgia plástica, a Academia Americana de Cirurgia Plástica, Reparadora e Estética, ela tem observado que existe hoje uma porcentagem relativamente alta de pessoas que procuram consultório, assim, em torno quase de 80% querem dizer, gostaria de ficar tão bem quanto na minha selfie. Tá. Então, aí é complicado, né? Porque como é que você vai fazer na vida real aquilo que é virtual? Isso aí, então, facial é muito forte. Facial é muito corporal forte. Também, porque hoje você retoca lá tudo, também a silhueta. Tira né? o umbigo. Tira até o umbigo. Esquece de colocar de volta, né? Não sei. Mas isso é bem curioso, que as pessoas mais jovens têm buscado. Acho que na nossa última pauta a gente falou de blefaroplastia, Sim. né? E tá muito em alta agora que meninas muito jovens busquem uma... Eu não sei se faz parte da blefaro ou se é outra cirurgia, vou devolver a palavra para a doutora poder explicar para a gente, mas que a gente faz, né, um olhinho assim mais puxado, que fica, chama mais atenção, abre o olhar, a gente faz com maquiagem, né? Mas aí parece que tem como você subir um pouquinho
nessa cirurgia. E aí você não tem indicação, de repente, de fazer blefaroplastia. Aí você vai fazer, tirar ali, buscar um excesso que nem tem ainda muito, só para poder subir esse cantinho? Existem algumas solicitações que são feitas por algumas pessoas dentro do universo da cirurgia plástica, que aí demanda, assim, depende muito do cirurgião plástico essa avaliação, sabe? Então, obviamente, existem algumas alterações, alguns pequenos detalhes que realmente a cirurgia plástica pode te ajudar. Mas aí você tem que avaliar muito bem se vale a pena isso, por quê? Como tudo na medicina, nada é exato, não é exato. Então, não é porque você tem um detalhezinho no canto do olho, se você fizer um cortezinho, um pontozinho, vai ficar do jeito que você quer. Não é assim que funciona. Porque a ser viva, a célula viva, ela tem vida própria, ela vai fazer da forma como ela, daquele momento, naquela situação, ela vai reagir de uma determinada forma. E pode ser que ela não reaja do jeito que você está esperando. Então, quando são pequenos detalhes, eu acho que o bom senso tem que imperar. O bom senso tem que imperar sempre. Porque você fazer uma intervenção, porque eu queria ficar com olhinho de gato, queria, sei lá, ficar com supercílio com a cauda bem elevada, depende, cada caso tem que ser avaliado realmente de forma minuciosa, mas esse bom senso, ele é fundamental. E aí a gente sabe que tem alternativas temporárias para essa elevação, né? Então tem uma série de ferramentas hoje para você dar essa elevada. Isso aqui vai saindo, né? Porque é temporário, não é definitivo. Aí a pessoa tá cansada de ter que fazer toda hora. Ela quer fazer definitivo, que seria como a cirurgia. E me dói muito pensar e ter certeza de que cirurgiões plásticos de excelência não vão atender as solicitações que não fazem sentido, ou que não vão trazer benefício, ou que não tem a indicação naquela hora ou para aquela pessoa, mas um outro vai, né? Sempre alguém vai fazer e essa pessoa vai falar, como se o médico que não fez, que é o competente, que tem a formação maravilhosa, incrível, né? Que ele não fez, e aí, para essa paciente, o médico, ele não faz isso, né? Então fica como sendo mal profissional, sendo que é absolutamente o contrário, né? Mas só o tempo ele vai determinar, para a própria pessoa que submeteu aquele procedimento, é o tempo que vai determinar para ela esse esclarecimento. Porque nada é eterno e nada é definitivo. Então, por exemplo, eu queria fazer uma maquiagem definitiva e nunca mais passar maquiagem. A gente sabe que isso não funciona. Por quê? Porque existe a ação do tempo sobre o seu corpo, aquele pigmento que, a princípio, ele era lindo, maravilhoso, ele vai desbotando. E a sua pele vai também envelhecendo, aquela dobra de pele que não existia começa a existir. Então, nada é definitivo. Então, nem a cirurgia plástica. Nem a cirurgia plástica e nem a própria pessoa não é definitiva. E não é imutável. Então, tratar um ser humano, qualquer ser vivo, na verdade, mas o ser humano como um ser inanimado, como se fosse uma boneca que você passa uma maquiagem, faz um implante de cabelo, passa um batom, põe um lábio, faz um preenchimento como se fosse definitivo, isso é um grande, grande erro. É um erro até fatal para a própria pessoa. Esse conceito eu dou para cada uma de nós, olhar para o espelho e lembrar que a gente está, hoje você é assim, amanhã já você não é mais. E a cada dia que passa, você vai ser diferente. E a beleza nisso, né? A beleza aí na juventude ter feito aquele olho mais puxado, aquela maquiagem que a gente faz diferente, né? E com o passar da vida isso vai mudando também. E coisas que te importavam muito vão deixando de ser prioridade. Isso também é o belo, né? Mas é a sabedoria de saber envelhecer e aceitar e se adaptar às modificações que elas vão ocorrer, independe da sua vontade. Independe. Então, por exemplo, quando você tem lá seus 15 anos, fica super bacana, é charmoso, sei lá, usar um short pequenininho, brincar de dancinha diversas. Aí quando você está com uns 40, 50 anos, talvez isso não seja tão interessante, talvez não te atraia mais. Então, quando você, por exemplo, opta por uma maquiagem, por uma tatuagem, alguma coisa que teoricamente difícil de retirada, talvez lá na frente, talvez aquilo não faça mais sentido para você. Isso é bem comum, principalmente com tatuagem, né, que isso é uma coisa que acabou sendo muito utilizada. Então, aliás, o pessoal está tirando bastante tatuagem. Aí hoje está tirando a tatuagem, tentando remover ou modificá-las. Então,
eu sou a favor de você tentar procedimentos que são temporários, porque você vai mudar, os seus conceitos vão mudar, o seu conceito de harmonia, de beleza e até de posicionamento em relação à vida pode mudar. Então, hoje você pode sentir uma mulher extremamente fatal e daqui a alguns anos você fala, eu prefiro ser mais assim, sem preocupação tanto, entendeu? Com a voluptuosidade, com a sensualidade e ser do tipo mais tranquila, sabe? Porque aí você, de repente, você já é mãe, você está pensando só nos seus filhos, você nem liga mais para aquela roupa decotada, para aqueles cílios gigantes. Não é mais a sua vibe. Então, o conselho que eu dou para todas as pessoas é: tente fazer um filtro e tente avaliar os seus próprios desejos, seus próprios anseios. E lembrar, tudo é temporário. Nós somos temporários, inclusive. Então, quando você se sente com uma baixa estima por um motivo que realmente você consultando um profissional e realmente há possibilidade de melhora, nossa, nós somos super a favor, óbvio, né? É a nossa profissão. Mas cuidado com os exageros, cuidado com viver no mundo virtual. A realidade, às vezes, ela pode ser terrível com você. Casos de depressão, ansiedade, né? E aí você vai ter uma fonte de infelicidade por um detalhe. Um detalhe, às vezes, porque meu nariz, por exemplo, é de batata, né? Meu nariz é batatinha, e isso te gera uma infelicidade tão grande, ou minha pele tem sequela de acne. Né? Faz parte da história também. Faz parte da sua história, e tudo bem. Dá pra resolver, dá pra tentar melhorar, a gente sabe, mas não que não precise fazer nada a respeito, mas também respeitar aquilo. As limitações que a gente chama, que existem limitação. Limitações de todos as limitações os e tá tudo certo. Agora, de qualquer forma, num mundo que a gente vive hoje, com tanta rede social, tanta coisa irreal, tantas bolhas, o principal que eu acho é cuide da sua saúde mental. E por que eu falo isso? Hoje a gente vê, né, faz tempo que a gente não ouve falar de tal modelo, por exemplo, ou tal atriz. Geralmente é com mulher essa cobrança, né? O que é bastante cruel. Existe com homem também, mas não há muita cobrança no homem se cuidar, né? É mais com a mulher mesmo. Aí fala, olha, tal modelo, olha como ela tá velha, não se cuidou. Não, às vezes ela não exagerou nisso que o pessoal tá exagerando agora. Ela envelheceu bem, gente. Às vezes a pessoa tem 70, 75 anos e a cobrança... mas ela foi uma modelo. Tudo bem, mas ela envelheceu. E todo mundo quer envelhecer, né? O oposto, né? Não envelhecer significa morrer cedo, né? Então, a gente quer envelhecer. E aí existe essa cobrança. Então, de toda forma, cuide da sua saúde mental, né? E saiba quem é você, porque essa coisa da beleza, então acho que pessoas que ou aparecem muito, pessoas famosas, ou pessoas que tiveram fama, ou têm fama de serem muito bonitas, a cobrança é muito grande, né? Então, isso que você falou das celebridades, antes do mundo da mídia social, dessa coisa tão exacerbada, antes o que era a gente via em consultório? Era uma foto de uma celebridade. Eu queria foto ficar... de revista. Foto de revista. Quero ficar mais parecida com fulana, ter o nariz da ciclana e tal. Isso não era tão incomum e era possível isso das pessoas virem até seu consultório solicitando esse tipo de coisa. Só que quando você trata de uma celebridade, é o outro. O outro que tem uma genética, ele tem uma história, ele tem uma condição social, uma condição financeira, uma profissão que exigiu daquela pessoa essa necessidade toda para ela ser daquele jeito que ela está na foto. Sim. Hoje, teve uma piora nesse sentido. Porque o filtro é a própria pessoa. Porque é a própria pessoa. E aí, como esse filtro trouxe você daquele jeito e você gostou, aí você fala, não, doutora, não vai poder falar que eu não combino. Olha aqui, que não fica bem pra mim. Olha aqui. É basicamente isso. Então, o que aconteceu? É mais difícil, piorou, né? Piorou. Porque existe uma massificação da perfeição, da beleza, que ela agora virou um produto que é você só ir lá no Snapchat, no Instagram, passar o filtro e pronto, tá feito. Isso tem acontecido com corpos também, agora com essas lipos HD, Ultra HD, né? Então, todo mundo agora pode ter
o abdômen tanquinho, definido, né? Minimamente definido ou mais definido, isso aí também depende. Isso não deixa de ser, porque o que é o abdômen definido? Ele é fruto de uma disciplina, constância, isso só é possível através de atividade física. E genética. E genética, porque mesmo fazendo atividade física, tem gente que não consegue. Até homens que têm mais facilidade dessa definição também não conseguem. Hoje todo mundo pode. Se você está usando um filtro, uma maneira de editar aquela foto, aquela imagem, o que for, aquele vídeo, ok, mas lembre-se, tem uma hora que você vai para casa e você vai tirar sua roupa, você vai tomar seu banho, você vai se olhar no espelho, você entende? Talvez aquilo que você está postando te cause uma ansiedade muito grande, porque você talvez seja extremamente distante da sua realidade. Então, hoje a gente aconselha que eu sou da posição de que as pessoas têm que se aceitar, entender que cada um tem as suas limitações. A cirurgia plástica, a dermatologia, a medicina em geral, ela não é mágica, né? A gente tem as nossas limitações, tem as nossas considerações em relação a toda a genética, a biologia. Aí tem cuidado que você tem que ter. E outras coisas, do meu ponto de vista, que assim, eu sempre falo para todas as pacientes, tem 3 coisas que são imutáveis. A sua idade, a sua genética e seu passado. Então, se você não fez, não tem uma genética, amiga, desculpa, mas você não vai conseguir chegar naquele filtrozinho, naquela edição de imagem que você posta e que todo mundo curte. Aquilo é irreal. 4 minutinhos para a gente terminar. Vou falar um pouco sobre essa história do antes e depois, que agora pode, né? Existe uma liberação aí do CFM para a postagem de antes e depois. Tem algumas regrinhas, enfim, mas agora pode. Não podia, agora pode. E a cirurgia plástica, assim como a dermatologia, mas acho que ainda mais a cirurgia plástica, é uma das áreas que talvez mais esperou, né, para essa possibilidade do antes e depois. Eu tenho acompanhado alguns profissionais, cirurgiões plásticos, que ainda relutam, não sabem se vão fazer antes e depois. A gente sabe que tem paciente que não gostaria de ter a sua... Denise, tudo bem, precisa da liberação do paciente. Sim, mas e quem libera? Eu não liberaria, mas e quem libera? Libera para sempre? Porque a rede social fica ali, né? Você fica com o histórico ali também. Se abre mão daquela foto, e se a pessoa quiser depois que você apague, não sei. Tem uma série de questionamentos jurídicos até sobre isso que vão chegar. Esses questionamentos vão vir agora que está liberado, eles vão chegar, mas queria saber a sua opinião, doutora. Eu particularmente, eu acho que a foto de pré e pós, desde que elas sejam feitas por profissionais qualificados, de preferência o próprio médico, que elas não sejam editadas, que não tenha jogo de luzes e nenhum tipo de manipulação da imagem, eu acho excelente e aconselho a todos cirurgiões plásticos que coloquem mais assim, eu até faço um apelo mesmo para todos nós, né, cirurgiões plásticos, vamos fazer a vida como ela é, né? Porque no nosso consultório, no dia a dia, qual é a nossa parcela de pessoas que tem aquele corpo que você fala, nossa, essa pessoa vai ficar maravilhosa com a cirurgia plástica. Mas por quê? Porque ela já é. Começa desse princípio que a gente falou, sobre a genética, sobre a idade, sobre o cuidado. Então, se você pega uma pessoa já naturalmente beneficiada, entendeu? Por uma genética privilegiada, por uma pessoa extremamente cuidadosa, né? Então, ela é uma pessoa que tem uma boa alimentação, é jovem, se cuida muito, né? Então, ela tem um mérito, que é dado. Perfeito. A cirurgia plástica, ela consegue te dar um up? Claro. Essa paciente, ela é uma grande vitrine para o seu trabalho. Só que ela é uma minoria. Precisa postar também o caso que não ficou 100%, que a pele, de repente, que já tinha muita estria. Uma pele já mais prejudicada. Como é que fica eu acho interessante, sabe por quê? Porque isso vai trazer para dentro da cirurgia plástica todas as pessoas que são ditas normais. Legal, porque é a maioria. A maioria. Quantas mulheres tiveram gestações e ficou com o corpo perfeito depois? Sinceramente, uma grandíssima minoria. Qual é o problema de você não ser perfeita?
não é? Qual o problema de você estar um pouco acima do peso? Qual o problema de você não ter um corpo violão, se você tem um corpo tipo maçã? Qual é o problema? Somos todos nós, cada um do seu ponto de vista. Você pode ser bonita porque a beleza ela está exatamente no olho de quem vê. Né? Então, se você é uma pessoa agradável, você pode estar até acima do peso, você pode não ter o olho azul, seu cabelo pode não ser comprido, não ser sedoso, qualquer outra característica que se diz, né, perfeita, mas você tem a sua perfeição, cada um tem a sua. E você tem que se valorizar, sabe? Então, por exemplo, tem pessoas que têm aquele estilo mais, que a gente falou, voluptuosa e tal. Para um grupo de pessoas, você é linda. E para um outro grupo, talvez nem tanto. Eu acho que dessa forma, fazendo dessa forma, as pessoas vão se identificar. Então, meu corpo é parecido com dessa foto aqui, né? Então, olha, não dá para garantir o resultado, mas aí você mais ou menos consegue se identificar. Senão você fica esperando o resultado dessa moça que tinha, de repente, uma coisa mínima para tirar e para esculpir, e aí esse não é o resultado que vai acontecer para a maioria. Então, essas ressalvas, e também você falou de faixa etária, e escrever, de repente, ali nessa foto, se a pessoa já fazia atividade física, é importante. Alimentação saudável. Altura, o peso, cuidado, como realmente eram umas características, é importante que saibam disso, né? E tem outra coisa, né? Eu não vejo, sinceramente, essa coisa de você ter que ter um padrão de beleza, sabe? Então, eu acho uma coisa que foi muito imposta. É muito imposta. Então, nós que somos da área que trabalha com o corpo, com a aparência em geral, a gente tem que pontuar isso. Vocês também são agentes transformadores Somos. Os cirurgiões plásticos são agentes transformadores dessa questão do padrão de beleza. E aí a gente fica assim na mídia toda preocupada, então vamos, todo mundo somos iguais e tal. Então, e por que a gente tem que até o próprio pessoal que trabalha, né, os profissionais da nossa área, tentam impor um padrão de beleza? Né? Nós também acabamos impondo, porque a gente acaba colocando na mídia social só aquele padrão que todo mundo gostaria de ter. A gente, de uma forma ou outra, também estamos sofrendo, também, né, como profissional, também estamos sofrendo da dismorfia do Snapchat. Né? Porque até nós mesmos, às vezes, você vai ver alguns profissionais também que estão assim. Então, a gente inclusive porque o cirurgião plástico, o médico em geral, nós somos humanos como qualquer outro. Nós também temos nossos defeitos, nós também temos nossos problemas, de autoestima, né? Então, eu vejo que quem posta o tempo todo, ou fica verificando o tempo todo na internet, será que estou falando de mim, será que não estou falando de mim, será que é legal, será que eu estou sendo curtida ou não? Essa preocupação excessiva tem que ser avaliada pelo menos por um psicólogo, um profissional da área de saúde mental. Porque você talvez esteja entrando com o mesmo problema do que os pacientes, né? Então, a gente atende, mas nós também somos sujeitos a essa exposição midiática. Então, às vezes, a gente confunde um pouco o profissional, né, com toda essa... Porque a mídia, ela atinge a todos nós. Né? Então, não é só que a gente está falando só do paciente, mas o outro lado também pode estar sendo atingido de uma maneira até excessiva também. A gente acaba perdendo a mão, né? Doutora, eu adorei esse bate-papo. Você volta? Sempre. Venha mais vezes, por favor, sempre leve, sempre gostoso conversar com você. Vou deixar o Instagram da doutora, @doutora Maria Paula Tanaka, @DRA Maria Paula Tanaka, lá no Instagram. Volte sempre, doutora. Bom fim de tarde. Obrigada para você também. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é jurídico. A gente vai falar sobre fraude nos planos de saúde. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco com tema jurídico para falar sobre as fraudes nos planos de saúde. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Fernanda Zuccari, advogada. Doutora, que alegria te receber aqui. Tava com saudade de você. Obrigada por ter vindo. O prazer é meu, Denise. Eu adoro
estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E esse tema é quente, né? É quente. Falar sobre fraude nos planos de saúde. Existe sempre uma questão de queixa do cliente, do aumento do plano de saúde, a gente sabe, né? Então, fazer reajuste, de repente, que é abusivo. Sempre a gente tem questões aqui, mas hoje, falar de fraudes é falar daquilo que a gente, muitas vezes, às vezes é de propósito, pode ser, né? De propósito ou por desconhecimento, que acaba lesando o plano de saúde, que, por consequência, o que vai acontecer? Vai aumentar o valor, né? Então, hoje a gente vai conseguir fazer um bom fechamento aqui, que existem causas para o que a gente sempre reclama, né? Que é do valor, do preço, né? Exatamente, super importante isso que você falou. Tem uma questão que é a sinistralidade. O que seria? Seria uma base do que você paga do prêmio, né? O prêmio, então, é aquela mensalidade que as pessoas pagam para o plano de saúde. Então, você paga R$300 ao mês para o seu plano de saúde e o quanto você deu de sinistro. Então, você paga 300 e você gasta 40 mil. Então, essa conta da sinistralidade, claro que é um pouquinho mais complexa, mas falando em termos gerais, ela prejudica muito todo o grupo ali. Então, são vários tipos hoje de fraudes que são cometidas, desde aquela que você abre uma empresa, já muitas vezes falam, olha, abre essa empresa aqui no interior, tem uma seguradora que pode cobrir aqui um plano de saúde, a gente vai colocar vocês ali, você pode pôr você, sua mãe, seu dependente e tal. Só que essa empresa, ela não tem finalidade, né? Você abriu só para o plano de saúde. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem essa consciência, né? Muitas vezes vendem uma ideia, olha, se você abrir uma empresa ali, você consegue fazer o plano de saúde. Então, assim, as pessoas, grande parte, eu acredito mesmo, que seja por desconhecimento, não tem noção da gravidade do que realmente acontece. Então, esse é um tipo. Então, você abre num lugar que para você é interessante só para aquilo, não existe empresa. Então, aí já está uma fraude conhecida que muitas pessoas fazem. Uma outra coisa que acontece demais é o fracionamento de recibos. Então, você vai numa consulta que custa R$500 a consulta. Então, você fala, olha, só que o meu plano, ele só reembolsa 100. Então, você vai me dando os recibinhos assim, fracionados e eu também vou querer fazer algum outro tratamento que não, obviamente, alguma coisa estética que não está incluso no plano, né? Então, assim, eu vou fazer um botox. Então, eu vou fazer um botox, doutora, daí você coloca aquilo ali que é uma manchinha, alguma marquinha, alguma coisa. Que o plano cobriria. Que o plano cobriria, como se fosse uma outra coisa. Então, isso, muitas vezes, até oferecido pro paciente ali na hora, ele nem entende. Ah, tá bom. Ah, pode ser, né? Para tentar viabilizar o tratamento dele. E uma outra coisa que hoje também aumentou muito por conta das redes sociais, uma oferta muito grande de estética, de tudo quanto é coisa, e faça tudo de estética pelo seu plano de saúde. Não existe isso. Não tem como você fazer botox, você colocar preenchimento labial, através do plano de saúde. Ah, não, mas daí a gente vai colocar que é uma outra coisa, tal. Tudo isso não tem como. Isso é totalmente diferente daquelas cirurgias reparadoras, né? Então, do que o plano de fato cobriria. Para a toxina botulínica, por exemplo, acho que existe até brecha para quando é para bruxismo, por exemplo. Exatamente. Né? Mas aí precisa ser a verdade, né? Exatamente. Então, assim, eu sou um paciente bariátrico e eu preciso fazer uma abdominoplastia. Eu necessito, não é uma coisa estética, não é uma questão estética. Então, isso é uma questão que o plano de saúde tem que abarcar isso. Não é uma coisa estética, uma coisa reparadora, né? Então, tem uma diferença e a linha é tênue, sabe? Então, assim, eu quero fazer um peeling
no rosto, então vou colocar uma outra coisa. Isso também não pode fazer. Mas tem coisas, por exemplo, tive um câncer de mama, quero fazer a minha reconstrução. Sim. O plano não está aceitando, não está autorizando. Isso é outra questão, né? É bom deixar claro só para as pessoas não confundirem. Mas também porque eles negam coisas que a gente tem direito, aumenta, às vezes, a vontade de tentar coisas que ele não banca. Ele recusa tudo. Exatamente. Né? Então, assim, também facilitaria, acho que ficaria mais transparente e talvez aliviasse essa questão da fraude, especialmente quando a pessoa sabe, porque se o paciente não sabe, a clínica sabe, pelo menos essa é a minha visão. Eu não sei como paciente, mas a clínica sabe que não pode fracionar a nota fiscal, que não pode colocar que fez, ao invés de falar que fez um procedimento naquela nota, colocar como consulta. Sim. Né? Então, se fosse todo o processo talvez estivesse mais transparente, não, o que é de direito a gente cobre sim, né? Uma cirurgia, você falou pós-bariátrica, reconstrução no caso de câncer de mama e outros tantos que existem brechas para se conseguir, né? Claro. Se eles liberassem com facilidade, talvez a pessoa não quisesse, porque aí é querer ganhar vantagem, né? Na verdade, você quer tirar vantagem do plano de saúde. E eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido isso, assim, muitas vezes. Mas eu pago muito caro esse plano de saúde. Mas a gente, muitas vezes, não sabe quanto custa uma diária num hospital. Quanto custa a UTI por algumas horas, um dia, né? Então, a gente realmente paga caro, que é para não usar mesmo, né? Exatamente. E, assim, algumas atitudes, né? Eu até acredito que não seja... eu acho que muitas vezes começa no desconhecimento. Né? E uma coisa assim, sempre foi feito fracionamento de recibos. Isso é verdade. Né? Sempre foi feito, mas nunca pôde fazer. Mas sempre foi aceito. Então, eu acho que agora é um novo momento, até pela necessidade do plano de saúde se manter, né? Então, tá rolando um pente fino. Então, tá rolando. Afunilou. Então, nunca pôde, mas também não estava muito claro ali no site, quando você enviava a sua nota para pedir o reembolso, não estava lá. Hoje aparece mais. Hoje a gente está mais ativo, né? Até os planos se posicionarem dizendo, olha, não faça isso, porque isso pode comprometer, porque a pessoa pode perder o plano até, né? Pode perder o plano e aumentou de uma forma absurda. Então, em 2019, eles tinham uma despesa médica de reembolso de 6 bilhões. Em 2022, isso já estava em 11 bilhões. Então, ela quase dobrou e não justifica, não é porque aumentou o dobro de pessoas. Então, é para permanência, para realmente a gente conseguir ter um plano de saúde saudável. Então, muitas coisas que estavam fazendo, por exemplo, reembolso assistido. Ai, doutora. O reembolso assistido, que você entra hoje nas redes sociais, fazemos reembolso assistido. É relativamente novo isso, ou não? Não. Não é novo? Não é novo, tá. Mas as pessoas faziam. Tá. Chegavam, você, sei lá, ia no seu oftalmologista, ele ia fazer vários... isso a forma correta, tá? Vamos supor que realmente você tenha feito todos aqueles exames e ele vai falar, me passa o seu login e senha. E é a minha secretária que ela vai mudar, ela vai pedir a solicitação, porque é uma coisa burocrática. E o paciente fica até feliz, fica grato, fala obrigada. Olha, a gente tem essa facilidade, então é uma facilidade, você não precisa se preocupar. Mas não pode dar o login e senha. Mas não pode, né? Então, assim, você dá o login e senha, o que pode mudar? Pode mudar os dados da sua conta bancária, né? Porque é para reembolsar na sua conta. Eu posso colocar o reembolso na conta de outra pessoa, né? Isso pode vazar os seus dados, tem uma questão de LGPD também. Então, assim, é uma coisa maior, né? Então, assim, essa questão do reembolso assistido, infelizmente, tem empresas, né, assim, e clínicas que se manteram
mantiveram por muito tempo por conta disso. Só que eles falam que atendem convênio. Então, aí eu acho que é um erro... O primeiro erro tá aí, porque você liga às vezes para a clínica, a propaganda é ótima, tá lá no patrocinado. Você liga e fala, olha, atende meu convênio, é tal, meu convênio. Você se preocupa até em falar a categoria do seu plano, ali os pormenores, né? Às vezes pede já até número de carteirinha, logo de cara. Ah, a gente aceita sim. E na verdade, não aceita. Não aceita convênio. Te dá a nota para você pegar o reembolso. Se reembolso você tiver direito. Exatamente, exatamente. Então você já embarca naquilo achando que eu estou indo para uma clínica que aceita o meu plano de saúde. Eu estou tranquila, então eu vou dar meus dados, eu vou fornecer tudo e tudo bem. E não, né? Então assim, o paciente tem que ter muito cuidado, porque fornecendo esses dados, eles podem manipular tudo isso. E outra coisa, assim como a gente não dá para ninguém a senha do nosso banco, né, senha, cartão, número, a gente não pode fazer isso também com o plano de saúde. E isso é uma questão de cultura, a gente está aprendendo a isso. Até porque os planos, como você bem disse, eles estão se posicionando e de forma muito enfática. Então, assim, foram ajuizadas diversas ações contra clínicas, contra pacientes, contra laboratórios, existem processos crime por conta disso. Então, realmente, eles estão fazendo um pente fino até para manutenção da própria estrutura mesmo. Que muitas vezes não é para a gente usar só para essa parte estética, porque uma hora que você realmente precisa de um tratamento, o plano vai negar, né? Ou você vai ter algum problema na sinistralidade, teu plano vai subir o valor de forma absurda. Você vai falar, mas por que que sobe? E uma outra questão, quem tem essa conduta, que isso é muito equiparado ao estelionato. Quem tem essa conduta de falsificar, passar os dados, tudo isso, se você está num plano coletivo, se você trabalha numa empresa, você pode ser mandado embora por justa causa. Então, vamos supor, você vai lá no plano de saúde tentar fazer um botox, porque você tem um plano empresarial da empresa do seu marido. Então, o seu marido, ele pode ser demitido, assim como várias empresas demitiram. O Itaú demitiu 80 funcionários, o grupo CCR mais 100 funcionários por conta do quê? Fraudes em planos de saúde. Então, imagina... Você não tem nem o emprego, nem o plano, perde tudo. Perde tudo. Eu não sei se entra nessa seara aí do reembolso assistido, mas acho que está mais para dos laboratórios agora que eu vou dizer, que é assim... faz os exames, que aí você vai pagar o quanto o convênio pagar. Isso pode, não pode, o paciente muitas vezes não está sabendo disso, né? Você falou da desinformação, acho que esse é o primeiro... Ainda mais quando você vai para fazer uma série de exames, a gente não tem muita consciência de quanto custam os exames, né? Não, a gente não tem noção. Você sabe que até uma fraude ocasionada por conta de laboratório, foi exatamente, a pessoa assustou com o valor, porque você não sabe o valor que vão depositar na sua conta, porque você não sabe o valor de um exame. Né? Então, assim, o laboratório fala para você, olha, você me passa tudo, reembolsa, eles vão reembolsar, daí você vem e me paga. Reembolsaram 40 mil para um paciente. Então, ele levou um susto. Na hora ele ligou para o plano de saúde. Por que vocês fizeram um depósito de 40 mil na minha conta? Então, as pessoas não têm noção, sabe? Isso pode virar uma coisa muito grande, né? Então, e é muito importante isso. Essa empresa que está falando, esse laboratório que está dizendo que é credenciado, ele não é credenciado, não é. Porque antes a gente ainda tinha um tempo, né? Eles falavam, olha, você recebe, depois que você receber, você vai lá e paga para o plano de saúde. Só que você já passava, pedia os exames, né? Fazia os seus exames, já mandava tudo para o plano. Aí, quando você recebia, você pagava
o laboratório. Só que teve uma decisão ano passado do STJ que fala assim, não, o plano só vai pagar se você apresentar o comprovante de pagamento. Então, se você apresentar o comprovante de pagamento, tudo bem. O plano te reembolsa. O plano vai te reembolsar. É um reembolso. Você desembolsou e aí o plano te reembolsa. É a modalidade do produto. Perfeito, perfeito. Então, o plano é quando a gente pede, você passou numa consulta, foi R$100 e você mandou sua nota fiscal lá para pagou, você pagou a clínica e foi embora. Pagou o médico, foi embora. Aí você chega em casa, vai lá fazer todos os trâmites para o reembolso. O plano de saúde pode, inclusive, eu não sei se já está fazendo, mas talvez fosse algo para inibir esse tipo de fraude e também para deixar isso mais claro que faz parte do processo. Pedir um comprovante de pagamento? Pode? Sim, pode. Então, você, muitas vezes também, por isso que eu te falo que é uma linha muito tênue, né, ali. O plano também não pode também muito invadir muito também o paciente. Muitas vezes você pede um reembolso, ele quer saber tudo. Eu quero um laudo médico, eu quero não sei o quê. E muitas vezes você não quer mandar tudo isso. Você não quer se expor, né? Então, assim, é uma linha muito tênue ali. Então, assim, uma outra coisa que acontece muito também, muitos pedidos de exames. Só que isso tem que ter muito cuidado. Por quê? Dependendo da especialidade médica, se você for passar por um nutrólogo, ele vai te pedir vários exames porque ele precisa de todos esses exames. Então, não é todo nutrólogo que está fraudando o plano de saúde, né? Então, assim, por que eu tenho que ficar mandando laudo? Então, muitas vezes... Até se você for fazer no laboratório conveniado, né? Até para fazer no laboratório conveniado. Não, aqui me pediram 80 exames, isso é um absurdo, 140 exames. É uma especialidade que vai pedir exames, né? Então, e isso eu acho que daí já esbarra um pouco ali no direito do médico de pedir os exames, de trabalhar, de atuar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, claro, pede 300 exames sem nunca ter visto o paciente, tá, ok. Mas se não é o caso, muitos médicos, eles têm um motivo, né? Então, assim... Sempre que a gente fala de fraudes, porque eu sempre trabalho também muito... Com a parte médica, né? Com a parte médica, então você tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo é fraude, embora a gente saiba que acontece muito, que a gente tem que ficar muito atenta e coibir sempre. Os médicos que têm fama de pedirem muitos exames, eles costumam justificar dizendo algo que pega muito na gente, né? Que se... de tantos exames que eles pedirem, se eles puderem fazer um diagnóstico precoce, então de um câncer de tireoide bem precoce ou de qualquer outra situação que vai salvar a vida da pessoa, então tá justificado ali algum transtorno da pessoa ter que marcar e tudo mais. Agora, para terminar, a gente sabe que o direito em saúde corre mais rápido, né? E que para isso a gente, claro, precisa de um profissional especialista, e a doutora maravilhosa vai tirar essa dúvida aqui pra gente. Meu convênio tem uma série de laboratórios conveniados, maravilhosos, ótimo. Mas o médico pediu um exame que tem que marcar e tá difícil de marcar, doutora. Não tem horário, eu não consigo ir no horário de trabalho, não posso faltar. Posso justificar esse exame, de repente é um exame caro, né? Que o convênio vai gostar de ter que te reembolsar naquela clínica particular, né? Posso justificar desse jeito? Olha, tá demorando, não consegui horário. É um pouquinho complicado, porque a gente primeiro precisa ver se seu plano ele tem direito ao reembolso. Não Perfeito. É todo plano que tem direito a reembolso. Então, tem plano que não vai reembolsar nunca nada. Então, a gente primeiro precisa ver se existe isso. Qual é o tempo dessa demora, né? Se eventualmente eu preciso fazer uma mamografia com urgência, meus exames estão alterados, só estão me oferecendo daqui 3 meses. Então, não. Então, você faz em outro lugar ou pede uma tutela de urgência. Tem como a gente trabalhar no lado jurídico disso e resolver. Então, tem como fazer de uma forma rápida
e que atenda o paciente. Eu vou deixar o Instagram da doutora. Não demora a voltar, doutora, por favor. Não. @advfernandazucari. @advfernandazucari. Volte sempre, doutora. Uma alegria te receber. Obrigada, a alegria é minha sempre. Obrigada. Bate-papo ótimo, esclarecedor, tema sério. Fique com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.